Olá, bom dia. Bom dia para todo mundo que está aí, que já chegou, já pegou seu cafezinho. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu arrumar aqui para nós iniciarmos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dani Zorzeto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Neida. Bom dia. Consigo. Certo. Bom dia. Vamos ver quem já... Vamos ver como é que tá essa conexão. Acho que deu. Peraí. Olá. Bom dia, bom dia. Fui dar uma ajeitadinha na conexão que não tava boa. Me deem um ok se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo. Tudo certo por aí? Travou, mas agora voltou, Marielle. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Lalinha. Santo Bolo, Carolzinha, Michele. Agora foi, né, Michele? Aline, Kátia, bom dia. Sim, eu tive um probleminha aqui na conexão, mas acho que eu já consegui arrumar. Bom dia, Simone. Bom dia, Adri Rocha. Olá, olá, que bom. Nath Paz, bom dia. Renatinha querida, Renata Azado, minha amigona, seja muito bem-vinda. Já conversamos hoje de manhã cedinho, eu e a Renata, queridona. Que bom, Eneida. Obrigada pelo carinho de vocês. Gente, nós estamos no 16º Cá Entre Nós e hoje nós vamos dar continuidade àquele tema tão instigante que nós iniciamos semana passada. Por isso eu deixei o mesmo tema, né? No Jardim do Meu Amor, esse amor com letra maiúscula, porque ele trata do amor das nossas vidas. Jesus, o nosso Deus. E se você não conhece ele ainda, tá no lugar certo, na hora certa. Eu quero que tu ouça com o teu coração, com a tua mente, tudo aquilo que eu tenho para te dizer hoje. Certo? Mas antes eu quero convidar todos que já estão aqui, todos que já entraram, para clicar no aviãozinho e chamar mais 3 pessoas. Só 3 pessoas. Rapidinho aí dos teus contatos. Enquanto isso eu vou verificar aqui quem eu não tinha dado oi. Bruna Trindade, Fábio Ferreira, seja bem-vinda. Kátia, deixa eu ver quem mais tinha ficado para trás. Marielle já tinha falado. Eu acho que sim. Karine, Sabrina, beijo, queridonas. Ai, que saudade. Fernanda Diet, muito bem. Seja bem-vinda. Tiana, seja bem-vinda. Coisa boa. Então tá, já clicaram nos aviãozinhos. Não vamos nos demorar muito para iniciar. Eu quero, nesse início, mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. Muita saudade mesmo, Sabrina. Muita saudade. Às vezes é difícil a gente olhar as carinhas de vocês e saber que por mais que a gente se comunique via WhatsApp ou Zoom, né, nos cultos, nas reuniões ou mesmo pela live, mas fisicamente a gente sente muito, é uma saudade que não diminui, né, com os contatos virtuais, só aumenta vontade de estar junto, mas esse tempo vai chegar, nós estamos crendo que nós estamos indo para o fim dessa pandemia. Hoje eu me emocionei quando pela manhã bem cedinho eu vi, bom dia Jennifer, eu vi uma postagem do apóstolo René, lá do MIR de Manaus, fazendo já, anunciando o culto, pelo que eu entendi, é isso, né? O culto que eles vão ter agora no domingo, porque lá já foi liberado e a gente acompanhou o quanto Manaus, a coisa foi muito feia por lá. E eles superaram e os cultos já estão voltando, retornando. A gente fica muito feliz, mas ao mesmo tempo eu confesso que escorreu uma lagriminha aqui dizendo quando é que vai chegar a nossa vez? Mas nós sabemos que aqui nós temos também uma questão de clima, de temperatura, e isso tem sido considerado nesse tempo para a gente seguir um pouquinho mais nesse afastamento, certo? Mas estamos chegando ao fim disso. Em breve, em nome de Jesus, quero dar um oi aqui para Andressa. Bom dia, Andressa. Bom dia, Beatriz.
Gigi Togni, queridinha, agora que eu vi que era tu. Seja muito bem-vinda, querida. Rosimari, seja bem-vinda. Cris Volpato também, queridona. Sheila Lima. Goretinha. Bárbara, eu acho que é psicóloga. Bom dia. Bom dia, Carla Biak, Dani Gurskas. Sejam muito bem-vindas. Vão entrando e aquelas que já estão aqui vão dando bom dia para quem chega depois, porque eu não consigo acompanhar todo o chat, vocês sabem. Ainda podemos aumentar esse número. Quero te convidar a mandar aquelas que chegaram agora. As outras já mandaram. Aquelas que estão chegando agora, aperta no aviãozinho e chama aquela pessoa, homem, mulher, que tem o coração disponível para a palavra de Deus e vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Eu tenho orado e tenho crido que as sementes que nós lançamos debaixo desse terreno fértil, né, que é a bênção de Deus, é uma semente que gera fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então eu tô requerendo isso ao Senhor, dessa semente única que se chama a live do dia 14 de julho. E eu conto com o teu compartilhamento para que esse fruto, para honra e glória do nome de Jesus, aconteça. Eu planto uma semente e vocês multiplicam, ok? Certo? Eu queria começar relendo 2 versículos que são a base desse trabalho. Eu vou me basear mais uma vez nesse livro do pastor Telmo Martinello, que se chama Lições do Meu Jardim, que eu ganhei da Silvana, queridona, lá de Arroio do Sal. Eu sempre gosto de mencionar isso e dar os créditos a esse homem de Deus, porque tem edificado a minha vida. E eu tenho retirado desse material princípios que são alicerce realmente de uma vida. Eu ia dizer uma vida com Deus, sim, uma vida com Deus. Mas eu queria deixar isso o mais amplo possível, porque talvez você ainda não conheça Deus em profundidade. E você vai ver que os princípios que eu vou tratar aqui são princípios gerais, mas são princípios que foram fundamentados na palavra, sim, do Deus que nos criou. Então, esses versículos, o primeiro dele é Romanos 1:20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Ou seja, toda a criação tem componentes invisíveis das características do próprio Deus, que foi o criador de todas as coisas. Eu quero trazer isso à tua mente novamente, para que você tenha isso no seu entendimento quando estiver cuidando do jardim, sim. Quando estiver cuidando do seu animalzinho de estimação. Quando estiver diante de uma paisagem maravilhosa, que dirá quando vocês estiverem diante de outro ser humano, de outra pessoa, o ápice da criação de Deus, certo? Quero dar um oi aqui para Ju Longaray, que chegou também. Jessiquinha, seja bem-vinda. Quero dar um beijo pro meu pai, Sérgio. Oi, papá, tudo bem? Seja bem-vindo. E todos que estão chegando. Então, e o outro versículo que eu quero fundamentar esse nosso início de caminhada em cima desse texto é o texto de Isaías 58, que eu amo, que diz o seguinte: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu não podia deixar de fora esse versículo lindo que fala de nós sermos diante do nosso Deus, com o cuidado que Ele tem conosco, nós sermos esse jardim regado, esse jardim fechado no sentido de cuidado, e que desse jardim realmente flui águas, um manancial de vida, que nós sabemos que é o próprio Deus no nosso interior. Na semana passada, eu quero passar só rapidamente, só para te deixar com água na boca e ir lá. Na semana passada, lá no YouTube, pastora Mônica Paz, e foi o nosso 15º Cá Entre Nós, semana passada, com esse mesmo tema. Eu tô dando continuidade hoje, então, com o tema No Jardim do Meu Amor.
E na semana passada, nós iniciamos esse tema e eu falei sobre 4 princípios que eu gostaria de deixar aqui, só os títulos, só os temas, para vocês ficarem com água na boca e ir lá e darem uma assistida. O primeiro conceito que eu trabalhei foi o quanto para a gente cuidar de um jardim cheio de grama linda, que começa a vir isso. Nós vimos, juntamente com esse material que a gente está estudando, a gente viu o quê? Que o segredo que ele descobriu para que essa grama ficasse purificada, limpa e sem o inso foi não ficar arrancando inso, mas focar na grama. Alimenta essa grama. Alimenta essa grama. Cuida dessa grama. Que quanto mais saúde essa grama tiver, mais esse inso vai perder a sua força. Esse foi o primeiro princípio. O segundo foi a importância da poda, e a gente conversou sobre isso, sobre algumas dores necessárias para o crescimento. Olha aí, ó, a Fernanda tá dizendo: Pastora Mônica, adorei a pregação da semana passada, assisti fora da live, fiquei tocada. Isso mesmo. Quem não me segue ainda, para um pouquinho aqui e vai lá no Instagram, @MônicaHPaz. Mas isso que a Fernanda tá mencionando é que todas as minhas lives ficam gravadas lá no YouTube, Pastora Mônica Paz. Joia, Fernanda, fico muito feliz. É isso que eu digo. Eu planto aqui uma semente e vocês multiplicam, e se cumpre a palavra bíblica, que é que para aquela semente que eu planto debaixo da bênção de Deus, ela se multiplica a 30, a 60, a 100 por 1. Que coisa tremenda, né? E Deus conta com todas nós para isso. O terceiro conceito que eu trabalhei na semana passada foi a respeito das raízes fortes que são produzidas em dias secos. E nós estamos tendo uma ótima oportunidade para experimentar isso no tempo de pandemia que a gente está vivendo, certo? Onde nós temos sido convidadas a fazer desse limão uma limonada, né? Muitos ajustes, muitas coisas sendo adaptadas, mas sem fugir do propósito, certo? Desde a primeira live que eu fiz, eu tenho dito, Deus não mudou de ideia. Tudo mudou na nossa volta, mas na soberania de Deus, Ele não mudou de ideia. Ele só mudou o cenário. E nós é que precisamos nos ajustar a isso sem que nós percamos o propósito. Tá? Que mais? E o quarto princípio que a gente trabalhou, conceito que nós trabalhamos semana passada, foi a importância de estarmos ligados ao tronco, né? Que é o próprio Senhor Jesus, para que nós pudéssemos frutificar. Foram esses 4 conceitos. E o primeiro conceito que eu quero trabalhar hoje vai falar sobre a importância da diversidade dos frutos. Bom dia, Mariane, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia, também, que chegou depois. Simone Azevedo, seja bem-vinda. Gessi, que chegou também. Laura Casagrande, bom dia, bom dia. Quem mais? Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Então, vamos trabalhar esse primeiro conceito de hoje, tá? Sobre a diversidade de frutos. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 11, vai dizer o seguinte: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Ou seja, toda árvore vou dizer uma coisa óbvia, tá? Mas há princípio por trás disso. Toda árvore vai dar o fruto conforme a sua semente, conforme a sua origem. Pode ser óbvio, mas eu quero te lembrar que a respeito das nossas expectativas, né? E vai aí tentando fazer os teus ajustes a respeito do que isso quer dizer, a respeito não somente de um jardim ou de um pomar, mas das nossas vidas. Não adianta eu olhar para uma bergamoteira e ter a expectativa que ela me dê um abacate. Certo? É nesse sentido. Olha só, o pastor Telmo Martinello tem uma frase, eu ministrei sobre isso junto a algumas pastoras semana passada na Rede Brilhe, mas eu faço questão de trazer aqui novamente. Olha o que ele diz: uma figueira não pode ser comparada com uma orquídea, pois mesmo sendo a beleza de uma tão magnífica quanto os frutos da outra, cada uma delas possui lugar distinto na natureza. Então não adianta eu comparar. Algumas árvores são feitas, nós já falamos sobre isso semana passada, para dar frutos. Outras são para dar flores, outras são para embelezar, outras a própria ornamentação das folhas embeleza
né? Aquele lugar, aquele jardim. E aqui o pastor Telmo Martinello vai falar exatamente sobre quebrando qualquer paradigma de comparação, né? Dos frutos que uma dá e de outra. Por isso que eu mencionei antes, não dá para eu olhar para uma bergamoteira e imaginar que ela possa me dar qualquer outro fruto que não seja bergamota. Eu vou me frustrar. Mas é justamente nessa diversidade que o projeto de Deus se estabelece. E isso é dentro das nossas casas, isso é dentro da sociedade, isso no que diz respeito à congregação onde a gente convive. E não tem como a gente falar sobre isso, vocês sabem que eu amo esse tema sobre unidade, sem mencionar 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar sobre o corpo de Cristo, a igreja de Cristo em toda a face da terra, e que é exatamente a referência de um corpo humano, né? E nesse capítulo o pastor Telmo Martinello ele vai falar justamente sobre isso, sobre o quanto vai mencionar isso em outros momentos também dessa leitura, mas do quanto em alguns momentos nós não percebemos que a gente está diante de alguém e diz, puxa, olha que pele bonita que aquela pessoa tem, que cabelo bonito, que olhos bonitos, são as coisas externas que nós enxergamos. Mas o quanto outras partes desse mesmo corpo é que não são vistas, é que determinam a beleza do fio daquele cabelo, que determinam a beleza de uma pele, que determinam se aquele olho funciona, se aquele olho enxerga devidamente. Então, são órgãos internos que ninguém percebe, mas que estão lá. E 1 Coríntios 12 vai falar justamente da importância de todos no conjunto de um corpo. Dos órgãos, aqueles que são vistos e aqueles principalmente que não são vistos. Uma pessoa sem cabelo, o cabelo pode ser maravilhoso. Se ela não tiver o cabelo, ela vai sobreviver? Vai sobreviver. Mas é aparente. Agora, uma pessoa sem um órgão vital vai sobreviver? Não vai sobreviver, mas ele nem sempre é visto. E eu gosto muito quando a Lisa Biver, gosto muito do material dela e do esposo dela, do John Biver, ou Biver, não sei como se diz, ela fala sobre o nosso propósito de vida, nós sermos, cada um de nós, sermos uma peça importante num grande quebra-cabeça. Um quebra-cabeças que, na sua totalidade, desenha, né, registra um cenário perfeito, que foi sonhado e planejado pelo Criador. E nós somos uma peça de altíssimo valor. Que aquele quebra-cabeça sem essa peça perde grande parte do valor. Mas essa peça sozinha, de altíssimo valor, ela tem infinitamente muito mais valor se ela estiver no lugar certo, encaixada no lugar certo, conectada com as pessoas à sua volta, conectada com as pessoas certas, para que um grande cenário seja composto. E isso é maravilhoso, porque fala o quanto esse Deus perfeito, ele, na sua soberania, ele distribuiu, na verdade, né, uma infinidade de dons e talentos sobre todas nós. Então, o que acontece? Eu vou precisar na minha chamada, eu vou precisar na minha vida, eu vou precisar lá na minha congregação de talentos, dons, habilidades que Deus talvez esteja entregando para ti, que Deus esteja entregando para uma outra congregação. E eu preciso andar junto, porque eu preciso disso que Deus está distribuindo lá, também na minha vida. Assim como aquilo que Deus distribui e coloca sobre a minha vida, Deus deseja sim que seja compartilhado com outras congregações, com outras pessoas. Enfim, é a perfeição da unidade. É assim que Deus estabeleceu o estabelecimento do reino que é dele. E por isso, queridos, não teria como a gente pregar nada diferente, né, no que diz respeito às nossas diferenças. Porque lá nesse capítulo de 1 Coríntios 12,
O apóstolo Paulo vai deixar muito claro, vai nos antecipar que haveria muitas diferenças entre nós. Só que ele não somente avisa que essas diferenças apareceriam, como ele coloca um holofote de valor sobre essas diferenças. Então ele não simplesmente avisa, vou dizer para vocês, vai ter diferença. Não, ele valoriza. Ele dá significado e por isso seria uma insanidade, uma incoerência bíblica propor que nós, como corpo de Cristo, andássemos o tempo todo de uma forma homogênea. Isso não foi previsto pelo Senhor. Isso não foi desejado pelo Senhor. Agora, precisa se dizer, onde é que estão os nossos pilares de apoio, onde sim, é nisso que se baseia a unidade? Em alguns princípios, valores que são inegociáveis. O que nós temos em comum de maior valor? O senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Inegociável. Aonde se fundamenta a nossa fé? No ouvir a palavra de Deus, Bíblia. Inegociável. Agora, a forma que eu pastoreio as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor que Ele concedeu para que eu cuidasse momentaneamente, a estratégia que eu vou utilizar para realmente fazer desenvolver e crescer esses discípulos do Senhor que Ele me deu para cuidar, isso é particular. Precisa estar fundamentado na palavra de Deus? Sim, mas nesse sentido que entra o meu respeito, o meu cuidado, nessa interação com outras partes do corpo de Cristo, valorizando e sabendo que tanto a orquídea como a figueira, elas produzem diferentes. Mas não tenho como comparar que uma é mais bela que a outra, mas cada uma delas está cumprindo o seu propósito, e aí está a beleza do reino de Deus. Amém? Faz sentido para você? Se faz sentido, clica aí no coraçãozinho para eu ver que vocês estão comigo aqui. Eu vi que chegou bastante gente, não pude acompanhar todo mundo. Pastora Rosane Pedroso, beijo no coração, seja bem-vinda. Tati, seja bem-vinda. Veraci, seja bem-vinda. Adri, querida, estava de aniversário ontem. Rede Brilhe. Thalita Cardoso, é isso? Eu acho que sim, seja bem-vinda. Thaisa Trindade também. Muito bem, muito bem. Estavam muito quietinhas. Fiquei pensando, será que estão aqui comigo? Será que caiu? Então vamos para o segundo conceito, tá? Vamos seguir. Ficou claro para vocês até aqui? O segundo conceito que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: sobre o processo no nosso investimento no cuidado desse jardim. Eu tenho aqui do meu lado uma vizinha, a dona Luísa. Ela nem imagina que eu tô falando dela agora. Bom, o jardim dela é assim, é uma referência para mim. Tem aqui na frente, na parte da frente, o jardim dos fundos é assim, de cinema. Tudo assim, modelado, o arbusto é todo modelado, recortado. Tem um banquinho, tem a parte das flores coloridas, tem a parte mais verde, a coisa mais linda. Aqui na frente, atualmente tá dando... eu vi que ela plantou rúcula, eu pensei assim, é uma plantinha, fui olhar de perto, era um pezinho de rúcula, junto com as outras coloridinhas dela. Ela tem, como é que se chama? Maracujá, tá? Agora tá dando um monte de maracujá aqui na frente, no telhado, na frente dela, coisa mais linda. E esse conceito que eu quero trazer para vocês é justamente o que tem por trás disso. Tem muito investimento. Por que o meu jardim não é assim? Porque eu não invisto nesse jardim como a dona Luísa investe. Eu não tenho conhecimento, eu não fui atrás de conhecimento. Eu não sei se o conhecimento dela a respeito dessas coisas é um conhecimento empírico, de experiência, talvez porque ela sempre gostou, se relacionou com pessoas que também deram apoio para ela nesse sentido, ou não, talvez ela tenha estudado realmente para saber qual a melhor forma de plantar limão, que ela tem limoeiro aqui na frente também. Exatamente, Simone. Investimento e amor. Não tem dúvida. E a gente olhando no jardim da dona Luísa,
a gente enxerga esse amor. A gente enxerga o valor que ela dá para as ações dela. E eu quero trazer isso sobre esse plantar, regar e florescer. E o quanto isso está ligado, sim, ao nosso investimento e um investimento de amor. Então, às vezes a gente enxerga alguém, olha alguém e diz, puxa vida, olha só, essa pessoa tem um jardim maravilhoso, essa pessoa tem um fruto, um sucesso na vida profissional fantástico, olha só que tremendo, essa pessoa é uma pessoa de sucesso financeira, né? Olha só o crescimento espiritual que essa pessoa tem, nossa, a pessoa emocionalmente como é centrada e tal, e a gente fica assim, pode até pintar uma invejazinha, pode, e a gente tem que observar o coração da gente para que isso não crie raiz, mas que a gente arranque fora. Mas eu quero te dizer o seguinte, nunca diga no teu coração quando você enxergar como eu enxergo todos os dias e encanta os meus olhos quando eu vejo o jardim da Dona Luísa, eu não posso pensar assim, puxa, que sorte a dela, né? Olha só, é a mesma terra. A mesma terra que ela tem ali, eu tenho aqui. Agora, com certeza, a terra dela, que ela recebeu, que é a mesma que a minha, ela foi adubada, ela foi afofada, sei lá, tudo mais que ela fez, todos os investimentos dela de dedicação, de disciplina. Porque o sucesso num jardim ou o sucesso na tua vida profissional, ministerial, financeira, exige renúncia. Quando quando eu leio as palavras do pastor Telmo Martinello, ele corta a grama dele de 7 em 7 dias, e ele tem um mega de um jardim, um mega de um gramado, de 7 em 7 dias. O que isso me diz? Quanto ele tem que renunciar para ele estar dedicado a isso. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, que quando nós temos um propósito, seja ele o desejo, e eu gostaria que o foco maior fosse esse, do nosso crescimento espiritual, mas isso serve, como eu disse lá no começo, para qualquer área da tua vida. Sempre que a gente olha o sucesso de alguém, em qualquer área que seja, a gente precisa considerar o quê? Houve investimento, houve renúncia, houve uma decisão, houve uma perseverança na manutenção. Quantas vezes eu já passei por isso? E agora, a última vez que eu passei por essa experiência foi agora na pandemia, quando nós fomos para a praia. Quantas vezes eu já comecei o meu jardim? A última que eu tentei, a Mariana me acompanhou nisso, como bióloga, de vez em quando eu peço um help para ela, ou para minha irmã Simone, que adora isso, tem um jardim maravilhoso. Semeei, eu queria fazer da semente, semeei um monte de coisinhas, colhi algumas coisas assim, só que depois quando eu fui lá pra praia, fiquei 3 meses fora, obviamente que acabou tudo. Quando eu voltei, pra minha surpresa, a parte da horta, claro, as outras coisas plantadas estão aí, graças a Deus permaneceram, pela chuva, por tudo, mas por si só. Agora, as coisas que são mais delicadas e que a gente valoriza tanto, seja uma flor mais delicada ou as coisas de horta, precisa manutenção. Para minha surpresa, eu tinha um monte de salsa. Acabei essa semana a salsa aqui da minha casa. Semana passada, acabei a salsa aqui de casa e agora já dei as podadas nela para que ela venha mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Exige dedicação. Eu não posso semear uma horta e fazer outra coisa, e ficar 3 meses fora, como eu fiz. Com certeza que eu ia chegar e não ia mais ter nada, né? Foi no lucro, né? E da chuva por si só que manteve algumas coisas. O nosso jardineiro, com o J maiúsculo, o nosso Deus, aquele que cuida de nós como um jardim fechado e regado, cuidado por ele cuida de todos os detalhes no jardim dele. Ele cuida de todos os detalhes no teu coração e por isso ele investe pacientemente nesse trabalho. No que diz respeito às nossas conquistas pessoais, eu quero te dizer, o plantar dá trabalho. Agora, o regar, o podar, o cuidar constantemente dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Né? A Bárbara Maciel está dizendo aqui, é que nem um ditado, muitos vão olhar para o teu sucesso e irão dizer que você é um sujeito de sorte. E não olham o caminho e tudo que você passou para chegar onde chegou. Perfeito, Bárbara. É exatamente isso.
né? Então, vai exigir que a gente possa realmente pegar os lemes do barco da nossa vida e fazer a nossa parte. Na questão das experiências espirituais. Ai, puxa, que legal, olha que conquista ministerial e espiritual que uma pessoa teve. Eu quero dizer para vocês que um crescimento espiritual exige tu desenvolver musculatura espiritual, entre aspas. Ou seja, como é que a gente desenvolve musculatura espiritual? Né? Diante de algumas guerras, diante de algumas provas, diante de alguns desertos, e a gente encara, a gente não sai correndo. Isso nos desenvolve emocionalmente também. Né? Nós podemos ter uma vida como salvos diante do Senhor, mas ainda assim ter uma vida medíocre. Mas não é isso que Jesus quer para nós. Olha o que diz lá em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus quer uma conquista máxima em todas as áreas da tua vida. Não quer te salvar e levar para o céu unicamente. Ele quer te dar uma vida abundante, quer poder contar contigo na implantação do reino dele sobre essa terra. Ou seja, alcançando outras pessoas para que também estejam vivendo essa vida em abundância. Então, o crescimento e os resultados, sim, vem da bênção do Senhor. Mas o plantar, o regar, o cuidar, as nossas conquistas, as nossas ações para que se chegue a uma conquista, isso cabe a nós. E eu queria que, hoje de manhã, bem cedinho, a minha mãe me mandou um comentário da Bíblia de Estudo Conselheira. Eu não sei se ela já entrou aí, mas eu vou mencionar o que ela me mandou exatamente sobre isso. Ela não sabia que eu ia ministrar sobre isso. Está escrito assim, uma referência ao estudo que ela estava fazendo na Bíblia. Um comentário, tá? Bíblia de Estudo Conselheira. Diz assim: a primeira responsabilidade que temos diante das nossas lutas pessoais é que precisamos assumir o comando. A vitória pode nos ser assegurada por Deus, mas há ações específicas que precisam ser planejadas e executadas por nós. Não se trata de somente esperar a ação de um Deus mágico. Uma ação externa que não nos mobiliza nem nos compromete das nossas lutas. Então, sim, tudo nós temos que sujeitar ao Senhor. Mas as nossas ações, elas são requeridas. Nós precisamos estar mobilizadas e comprometidas para que a gente possa realmente, a parte que nos cabe, como disse a Simone aqui, para que a gente possa alcançar essa conquista de fato. Certo? O terceiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é muito interessante e dá margem para o entendimento errado do que eu vou começar a falar. Então presta bem atenção para depois vocês não dizerem que eu disse uma coisa que eu não disse. A fruta madura cai primeiro. Presta atenção no que isso significa e no ensino que há por trás disso, tá? Todo fruto caído no chão, pensa num pomar, pensa nas goiabas caídas no chão, pensa nas bergamotas caídas no chão. Todo fruto caído no chão é maduro, tá? O fruto verde, para ele ir para o chão, só se ele tiver, se ele for só em função de um vento muito forte, ou se ele for derrubado por alguém. Acompanhe meu raciocínio. O fruto maduro, naturalmente se desprende e vai ao chão. Agora eu vou te trazer o entendimento, a revelação que é por trás disso, para que tu não fique achando nada diferente do que eu quero realmente dizer. Essa queda que eu tô mencionando, bom dia Sandra Lopes e bom dia pastora Carmen, profeta Carmen. Beijo, querida, seja muito bem-vinda. Quando eu falo que esse fruto maduro é o primeiro que vai ao chão, é o que cai ao chão, e o fruto verde não, só se ele for desprendido, derrubado por alguém ou por um vento muito forte. Esse cair que eu tô falando, eu não tô falando de uma queda / pecado, não. Eu tô falando de uma queda no sentido de humildade, de ir ao chão, de prostrar-se
E aí a gente pode fazer as devidas referências. O mais maduro, ele topa perder para ganhar. O mais maduro, entre o amigo e uma discussão, sempre vai preferir o amigo. Porque o mais maduro sempre vai se humilhar primeiro. E nessa queda, volto a referir, essa queda eu não estou me referindo a pecado, essa queda eu estou me referindo a uma entrega, a uma postura de humildade, ou até mesmo, em alguns momentos, se necessário, de humilhação. Lá no livro de Malaquias, diz o seguinte: Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Certo? A maioria de vocês conhece esse versículo. Olha, e tudo na Bíblia tem significado e tem intencionalidade. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Na ordem em que essa profecia é mencionada, o que vem primeiro? O coração dos pais convertido ao coração dos filhos. Aqui tem todo um aspecto intencional da parte do Senhor no que diz respeito ao seio familiar. E o quanto essa conversão de pais aos filhos e filhos aos pais fala de restauração familiar. Nós já tratamos sobre isso em outro momento aqui, quando nós falamos de família. Mas eu quero aqui chamar a atenção de uma outra abordagem. Da abordagem de quem é o maduro da relação. E isso, muitas vezes, não significa idade cronológica. Certo? Concordam comigo? Nem sempre significa idade cronológica. Mas aqui, mais uma vez, vai nos dizer o quê? Que aquele que é mais maduro é o que cede primeiro, é o que converte o seu coração ao outro, é o que, se necessário, sim, se humilha em relação ao outro. Certo? Tiago, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E aqui tem princípio, aqui tem uma regra. E eu tenho certeza que vocês têm vários exemplos na vida de vocês, que vocês já vivenciaram isso na sua vida particular ou acompanhando outras pessoas. E a regra é o humilde. Coração humilde, tá? Não é falsa humildade. O humilde acaba exaltado. Isso é bíblico. E o soberbo acaba humilhado. Alguém acaba derrubando o fruto verde. Alguém acaba fazendo com que esse fruto verde venha no chão. Mas não é pela maturidade, é por um fator externo. Sim ou não? A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Né? E acabei de ler aqui Tiago 4, que diz que existe no cuidado de Deus essa orientação: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Fala de uma sequência de fatos, fala de primeiro uma postura de humildade, para depois então ser exaltado. Certo? Agora, essa humildade, ela não é da nossa natureza humana. Esse tudo bem, eu perdi, não é da nossa natureza. A gente não quer perder nem no par ou ímpar. É ou não é? Nem no par ou ímpar a gente quer perder. Nem nada. Nem um jogo de qualquer ordem. A gente não quer, a gente não gosta de perder. Mas Jesus vem e quebra esse paradigma e nos mostra como às vezes é importante, como às vezes é necessário. E aí a gente tem vários exemplos que Jesus nos traz, trazendo esse princípio da humildade. E o segundo mais chocante quanto a esse princípio que Jesus nos ensina é um momento onde Jesus vem e, para surpresa de todos os discípulos, o que ele faz? Jesus se abaixa e lava os pés dos discípulos. Uma passagem que, assim, resume, inclusive, a postura de um líder. E não é qualquer líder, diga-se de passagem. O líder rei, o líder senhor, o líder Deus, o líder mestre se abaixa e lava os pés dos discípulos. Essa é a referência de liderança. Essa é a referência. Aquele que... o próprio Deus, Filipenses 2,6 diz: ele não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou como servo.
E quando nós nos humilhamos diante de conflitos, nós alcançamos a paz. Nós reconhecemos os nossos erros e restabelecemos a paz. Eu não sei também quantas de vocês, só me diz aí no chat, quantas de vocês já passaram pela oportunidade. Eu sim. Dificilmente vocês não tenham passado também. Quantas de vocês já passaram por situações onde, diante de erros de outras pessoas, nós demos uma resposta que não foi boa, mas por muito tempo nós usamos de justificativa o erro terrível da outra pessoa, mas num determinado momento, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós nos humilhamos, mesmo compreendendo a ação equivocada do outro, nós conseguimos, num determinado momento, pela ação do Espírito Santo, volto a dizer, olhar para o nosso erro e ir em busca dessa pessoa e pedir perdão para ela. Quantos de vocês já passaram por isso? É difícil. Não é da nossa natureza. Porque o erro do outro fica aqui, ó, gritando, gritando, gritando. Isso mesmo, ó, a Kátia já passou. Quem mais já passou por isso? E muitas vezes, aí o nosso erro parece tão pequenininho perto daquilo que aquela pessoa fez. Só que nós precisamos ter o quê? Autorresponsabilidade. Ó, a Kátia disse que é bem recente que ela passou por isso. Quantas vezes nós passamos já por isso, né? A Nath passa dizendo que também, a Bárbara Maciel também já passou, a Simone, a Jaque, ó, eu várias vezes me justifiquei. A segunda parte de se humilhar, bem poucas. Pois é. Mas é o convite. É o convite. Que a gente passe por isso, né? E olha só, quando a gente vai pedir perdão para alguém, olha aí quantas pessoas, Tati, Angelita, Gessi. Mas olha o que ela faz, Deus. Com certeza, né, Nath? A gente fica muitas vezes nessa... Ô, Luizane Biaki. Abrir mão do orgulho não é fácil. E muitas vezes a gente fica atrás dessa justificativa que a Nath traz aqui, né? E a gente valoriza tanto o erro do outro que é difícil a gente tomar autorresponsabilidade e ir lá fazer a nossa parte. Mas esse é o convite do Senhor. Um adulto, e aí de novo voltando à questão da maturidade, né? O quanto essa questão da humildade, e se necessário até mesmo em alguns momentos uma humilhação, o quanto isso requer realmente um coração amadurecido para tomar uma atitude tão nobre como essa. E eu preciso te dizer que muitas vezes tu vai fazer isso e às vezes a gente fica assim, ó, olha aí a pastora Carmen falando, pedir perdão nos alivia tremendamente, com certeza. Nós temos um ganho com isso, com certeza. E acima de tudo, porque nós sabemos que a nossa parte foi feita, independente do erro do outro. E eu quero te antecipar que muitas vezes a gente pode até fazer isso, mas a gente pensa assim, ó, eu vou lá pedir perdão, daí ela ou ele vai me pedir perdão de volta também. E muitas vezes isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Então não vá com essa perspectiva, com essa expectativa de que olha só, o processo que tu passou para chegar naquele ponto e realmente pedir perdão para alguém. Isso levou tempo, até que chegou o momento exato onde tu estavas pronta para ir lá pedir perdão. Deixa o Espírito Santo agir com a outra pessoa no tempo que for necessário. Isso não diz respeito a ti. Mas eu preciso te alertar, não vá com essa expectativa. Faça o que tem que ser feito e ponto final. Outro exemplo que nós vemos nos evangelhos é o quanto aquela passagem onde os religiosos trazem aquela mulher flagrada em adultério e atiram ela aos pés de Jesus para que Jesus esteja julgando e apedrejando ela, porque era o que a lei de Moisés diria para fazer. E Jesus diz o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E olha só o capricho do texto bíblico. Na sequência de Jesus dizendo isso para eles, né, para os religiosos que estavam ali, que o texto diz? Todos soltaram suas pedras e foram para suas casas, um, a começar pelos mais velhos. E aqui entenda a referência bíblica, embora o texto
simplesmente diga isso, né? Os mais velhos. Eu quero que vocês se remetam a os mais velhos como os mais amadurecidos. Sim, o pressuposto é que os anciãos tenham esse amadurecimento maior. É o pressuposto. Nem sempre acontece, mas é o pressuposto. Então, aqueles que têm uma caminhada de maior maturidade são os primeiros a largarem as pedras. Pega isso. Tá? Deixa eu ver o que eu deixei para trás aqui, para falar para vocês a respeito disso. Que discípulos de Jesus verdadeiros crescem para baixo. Já falamos sobre isso, né? O crescimento de raízes profundas, a ponto de nós conseguirmos realmente de coração dizer para ele: Senhor, mais de ti e menos de mim. O fruto maduro é doce. É ou não é? O fruto maduro é doce e isso nos remete a nós sermos mais parecidos com Jesus. Jesus é simples, gente. Ele ainda prefere a simplicidade da manjedoura. Ele um dia pegou para a entrada triunfal dele em Jerusalém, ele escolheu o quê? Uma carruagem? Não, um jumentinho. Foi com o jumentinho que ele escolheu fazer a entrada triunfal para o momento ápice da sua nobreza, que foi o quê? A cruz. E essa foi a maior das humilhações. Com um propósito. Um propósito muito maior do que a humilhação daquele momento. E ele aceitou. Que tremendo isso. Meu Deus. E o último conceito que eu preciso trabalhar contigo, isso que é fantástico, é o seguinte: que ninguém te arranque. Eu quero que tu te imagine como uma plantinha, certo? Com raízes, algumas mais fundas, outras mais superficiais, mas com raízes. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Olha só. É verdade, a Simone lembrou daquela música, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Eu amo essa música, Simone. Amo, amo, amo. Desculpa, eu não tô conseguindo ler todas as coisas no chat, mas depois... Semana passada eu não consegui, de novo deu problema, mas eu já tomei providências e eu acredito que hoje eu vou conseguir ler todos. Presta atenção. O que acontece quando nós arrancamos uma planta da terra? Olha o que eu vou te dizer e pega essa revelação que vai mudar a tua vida. Presta atenção, Gênesis 1:11, eu já li esse versículo, mas eu quero te ler no outro contexto. Olha só, e disse Deus, produza a terra, Deus está dando um comando para a terra, produza a terra erva verde. Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Então Deus, quando ele quer gerar a planta, ele dá um comando para a terra. Então Deus fez o que gerar essa planta? A terra. Produza terra. Erva verde, certo? Quando ele quis criar os peixes, Deus dá um comando para água. Deus ordenou que as águas produzissem peixes. Gênesis 1:20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre as faces da expansão sobre a face da expansão do céu. Mas o que eu quero enfatizar é o começo do versículo. Produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente. O Senhor deu um comando para a água, certo? Eu te dei o exemplo. O que Deus fez quando ele quis gerar a planta? O que Deus fez quando Deus quis gerar os peixes do mar, ou os répteis ali, como diz? E aí eu te pergunto, e para criar o homem? O que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uau! Uau! Não há nada que tenha produzido a nós, a não ser, depois Deus usou a terra, o barro, enfim, mas a palavra que saiu da boca de Deus para a produção desse homem foi:
façamos o homem. Façamos o homem. Ou seja, o homem saiu, ele foi produzido não a partir da terra, não a partir da água. O homem foi produzido a partir do próprio Deus. E aí está o nosso grande valor. E nós precisamos saber, ter o entendimento, essa é a nossa origem. E não para por aí. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que acontece com essa planta quando ela é arrancada dessa terra que deu origem? Quando a gente arranca essa planta da terra, que foi da onde ela foi originar, da onde ela originou, ela morre. Ela perde a cor, ela fica murcha e morre. O que acontece quando eu tiro um peixe da água que foi da onde ele veio? Um peixe fora da água tem condições de viver? Não. Bom, vocês já entenderam onde eu quero chegar. De onde nós fomos gerados? Do próprio Deus. O que acontece se nós somos desprendidos desse Deus que nos deu origem? Nós fomos gerados no próprio Deus. Assim como a planta, quando ela é retirada do solo, ela morre. Assim como um peixe, quando é retirado da água, ele morre. E o fundamento do que eu estou falando aqui está tudo lá em Gênesis capítulo 1. Da mesma forma, o ser humano, quando ele é desprendido, quando nós afastamos de onde nós fomos gerados, nós começamos a secar. Nós começamos a murchar, nós começamos a morrer. Porque Ele é a nossa origem, Deus é a nossa origem. A planta desprendida da terra pode até sobreviver por um tempo, aparentemente continuar viva. Mas no fundo, ela vai o quê? Ela vai morrendo. Ela vai murchar a flor, caem as folhas, os galhos secam. E muitas vezes nós não percebemos que nós começamos um processo de morte, nos afastando de Deus. Nós podemos estar nos afastando de Deus quando nós deixamos de buscá-lo através da oração, da leitura da palavra, quando antes tu tinha no teu crescimento já um ritmo junto, participação de célula, de grupo caseiro, de grupo de crescimento, nos cultos ou aonde tu congrega, e isso vai... Não, hoje não dá. Indícios de morte. À medida que nós vamos nos afastando, a gente percebendo ou não, a gente pode até estar funcionando ainda, né? Porque Deus não remove os dons. Eu posso até estar produzindo algumas coisas. Eu posso até estar fazendo live. Eu posso até estar pregando. Eu posso até continuar cantando na igreja, eu posso até continuar ajudando os outros como eu ajudava, mas o coração, nós começamos a morrer pelo coração. E eu quero te dizer o seguinte, o fato de nós estarmos sendo usados por Deus necessariamente não indica que nós estamos sendo aprovados. Então, eu quero finalizar essa live deixando uma palavra. Eu gostaria de desenvolver um pouco mais esse último aspecto, que é de grande relevância, porque nós precisamos realmente cada vez mais, gente, firmar as nossas raízes fortes no Senhor. Não há vida longe dele. Não há sustento, e a vida é uma vida na eternidade, mas é uma vida aqui. Porque o que ele tem para ti é uma vida eterna, abundante, e essa vida eterna e abundante começa aqui e agora. Hoje, não amanhã. Hoje. Isso está diante de ti. Pense em tudo que nós falamos. Toma conta da tua vida e decide ir em direção a esse Deus. Eu não estou falando aqui de uma religião ou de algo externo, mas eu estou dizendo de algo interno do teu coração, uma busca que vai em direção a Ele. Decida isso. E eu quero terminar. Teria outras coisas para eu trazer para vocês aqui nesse final. Eu quero ler Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, que diz o seguinte:
Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. A árvore cortada, não a árvore que foi retirada da sua raiz. Presta atenção. Se envelhecer na terra, a sua raiz, envelhecer, não arrancar. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, o tronco, não a raiz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. E eu quero te dizer que mesmo que tu estejas distante do Senhor, hoje, ao cheiro das águas, ao menor toque do Espírito Santo sobre a tua vida, ao menor sussurro de Deus, vida voltará a correr do teu interior. A fonte vai ser desbloqueada novamente, em nome de Jesus. E eu quero finalizar, antes que o Instagram me derrube, orando e abençoando a tua vida e agradecendo imensamente a participação de todos vocês aqui. Recebam mesmo no coração e decidam hoje fazer um movimento de busca em direção a Ele. Faça uma oração na sua casa quando acabar essa live. Peça ajuda a líderes, a pessoas que talvez estejam mais amadurecidas do que tu nesse momento e que podem ser apoio nessa caminhada de retorno. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada homem, de cada mulher que me acompanha nessa hora. Senhor, olha para as suas raízes, que todos nós agora, em nome de Jesus, sejamos revigorados, reconectados a Ti, porque viemos de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos estar totalmente arraigados a Ti, desenvolvendo contigo uma vida de relacionamento, onde nós possamos cada vez mais nos conhecer quem é o Deus que nos gerou, que nos criou, que nos ama, e que nós possamos viver essa vida de plenitude junto de Ti e juntos uns dos outros. Em nome de Jesus, muito obrigada, que a Tua bênção esteja sobre cada lar aqui representado, que estejam todos debaixo do Teu cuidado e proteção e que nenhum mal venha alcançar as nossas casas e os nossos familiares. Em nome de Jesus, amém, amém. Amo vocês, amo ministrar a palavra de Deus. Vocês são um renovo na minha vida, porque eu vejo que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho tido o privilégio de compartilhar com vocês. Isso tem sido, sim, multiplicado. Muito obrigada mesmo. Eu vou derrubar, senão vão me derrubar. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau.